E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando aí tudo sobre a final do Paulistão, Palmeiras versus Corinthians, galera. Fique aí até o final do vídeo, deixa aquele like, beleza? Tô impressionado com o elenco do Palmeiras. Eu afirmo aqui tranquilamente que é o melhor elenco que o Abel teve em começo de trabalho. E na minha memória, assim, o Palmeiras não começa nenhum ano com o Abel dizendo, pô, esse aqui é o grande elenco do futebol brasileiro. Esse ano, será que não é para isso? Será que a gente não tem que olhar para o elenco do Palmeiras e falar, caramba, é o melhor elenco do Brasil? Coloca na tela, vou lançar essa discussão. A gente listou as 3 principais opções que o Palmeiras tem. Aliás, o Palmeiras acaba de anunciar oficialmente o Lucas Evangelista. Então é por isso que a gente coloca já ele como uma opção ali de meio campo. Excelente contratação. Também acho. Para o gol, o Palmeiras tem o Everton e o Lomba, os mesmos goleiros que ele tinha no passado. De lateral direito, o Palmeiras tem Mike, Marcos Rocha e Giai. De zagueiros, Gustavo Gomes, Naves, Mikael, Murilo, Bruno Fux, Benedetti. De lateral esquerdo, Piquerez e Vanderlan. De volantes, o Richard Rios, o Lucas Evangelista, o Martínez e o Aníbal Moreno. Alan Elias e Estevão, pelo menos Estevão até o meio do ano. Rafael Veiga, Maurício, Figueiredo, jogador que está disputando a Libertadores Sub-20. Paulinho, Facundo Torres, Felipe Anderson, Vitor Roque, Flaco Lopes, Thales, tem também o Luigi, tem o Bruno, opção de centroavante também. Eu não consigo afirmar que é o melhor elenco, mas eu acho assim, uma discussão boa. Eu acho que o Flamengo tem a defesa muito forte e do meio para frente eu não consigo ver um time que hoje tem as opções tão variadas, inclusive, como as que o Palmeiras tem. Eu acho que é uma discussão boa se Palmeiras e Flamengo quem tem o melhor elenco. Eu acho que é pau a pau. E nos anos anteriores eu via claramente o Palmeiras inferior até ao Botafogo. E esse ano eu olho esse elenco e falo, caramba, cara. Ainda tem aquele rostinho que fica do lado ali, que é do treinador, né? Que é o principal. Que é o que sabe usar como poucos elencos no futebol brasileiro, né? O Abel, todo o dinheiro que ele ganha como treinador é um dinheiro bem investido, porque ele realmente trabalha em prol desse elenco. Agora, eu acho que se a gente fizer uma comparação de todos os elencos que o Abel teve nesses anos dele de trabalho, 5 temporadas... Isso aí com certeza é, porque assim, ele teve elenco quando ele acabou de chegar, ele teve elenco que ele teve que subir muitos garotos da base, ou que ele pegou já os jogadores que o Luxemburgo tinha subido. Teve ano que ele teve que mudar jogador de posição para, né, conseguir uma fluência melhor. Teve ano que ele não contava com o Endrick no primeiro semestre e na reta final ele foi obrigado a se render ao Endrick na reta final do Brasileiro. E agora um time que ele pediu e eles foram buscar jogadores da primeira prateleira, como é o caso do Vitor Roque, um meio campo com mais alternativas. Sempre ficou claro para mim, ou nas entrelinhas das entrevistas do Abel, que ele queria uma sombra para o Rafael Veiga. Tanto que o Veiga perde posição no time titular do Palmeiras, depois retoma. Junto, nesse momento, entra o bom momento do Estevão, né, ele surgindo aí como o principal jogador do Palmeiras, e aí o Rafael Veiga vai buscar de novo a posição de titular e consegue voltar a jogar em alto nível, mas o Abel sempre me pareceu querer esse jogador para colocar essa sombra ou colocar essa concorrência no meio campo junto com o Rafael Veiga, e hoje ele tem várias alternativas, entre elas a contratação do Lucas Evangelista. Eu não sei se ele vai ter 100% desse elenco sempre, né? Mas 80% desse elenco já é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E possibilita ele, por exemplo, armar o Palmeiras de diferentes formas. É isso que eu acho o principal. Pode jogar com 3 atacantes, se ele quiser fazer 4-4-2, ele pode jogar com Maurício, Veiga, Felipe, Veiga, Paulinho e Vitor Roque como dupla de ataque. Saindo Estevão, ele pode trazer o Facundo para o outro lado, ele pode trazer o Maurício pelo lado direito também, ele pode jogar com 3 zagueiros. Assim, em termos de setor defensivo, eu acho que o Flamengo está muito na frente hoje de todo mundo. O Flamengo, o setor defensivo do Flamengo é esculacho o que eles têm. Também acho. Mas do meio para frente, em termos de número de bons jogadores, eu acho que o Palmeiras está mais completo até do que o Flamengo. Do meio para frente. Até por maneira, assim, eu também acho o setor defensivo do Flamengo meu campo, uma coisa gente, absurda. Richard Rios, Lucas Evangelista, Emiliano e Aníbal Moreno. Eu acho que assim, a gente olhando esse campinho agora,
a gente olhando nome por nome, são jogadores da mesma posição, mas com características diferentes que o Abel vai conseguir mudar o seu time taticamente durante o jogo sem tirar uma peça, né? Por exemplo, o Paulinho tem uma característica diferente do Felipe Anderson, que é diferente do Facundo, né? O Estevão a gente vai perder ele daqui a pouco, né? O Alan ainda é um garoto que vai evoluir, vai maturar, vai crescer ainda como jogador do elenco principal do Palmeiras. Você pega Veiga, Maurício jogou de falso 9 agora, até há pouco tempo. Estava jogando lá na última linha, jogando entre os zagueiros, se movimentando. No Figueiredo é um garoto também. Falta o Luiz na frente, para mim é um baita de um garoto também, de um jogador. Na frente você tem um Thales, que era um meia, que ele fica nessa coisa de ser o meia e ser um atacante, mas um atacante igual o Flaco, de muita referência, de ficar parado na área, né? E o Vitor Roque, uma promessa que a gente não precisa falar. Então, assim, é um elenco que ele se completa por características diferentes, né? E defensivamente ali, o Micael foi uma grande surpresa para mim. Sim. Eu confesso que eu não conhecia esse jogador, né? Estou conhecendo o Canhoto, um zagueiro muito firme, muito sério jogando ali atrás. E aí você tem o Fux para ser um reserva imediato, o Benedetti, que é um garoto de 1,97 de altura, muito promissor também, o Murilo, seleção brasileira, Gustavo Gomes dispensa comentários, é o Piquerez, que é o lateral que pode fazer esse terceiro zagueiro, o Abel pode colocar um jogador mais de meio de campo para encorpar esse meio de campo e adiantar alguém, enfim. Tem o Evangelista, que é um segundo volante, que transita nas 3 posições ali, que tem um dinamismo muito bom. Eu concordo, Zé, que terça-feira eu falei isso aqui, que eu acho que da era Abel, esse elenco é o melhor que ele tem nas mãos. Sabe o que? Eu acho que ele deve estar se sentindo bem desafiado, no bom sentido. Porque o desafio dele vai ser transformar o melhor elenco no melhor time que ele já dirigiu. Você também considera o melhor elenco? Sim, que ele teve no Palmeiras, sim. Mas não é fácil. Porque parece que é uma coisa óbvia, né? Se ele tem agora o melhor elenco, ele vai conseguir construir um time melhor. Cara, o Palmeiras teve um time muitíssimo bom. Ah, não estou aqui debatendo se o estilo de jogo é o que eu gosto, é o que o fulano... Dentro da sua proposta, o Palmeiras executava quase que a perfeição. Durante muitos anos, durante muito tempo. Caiu um pouco, recentemente. E agora, tendo todas essas peças, remontar esse time com algumas características um pouco diferentes e transformar o melhor elenco no melhor time, não é fácil. Porque o sarrafo é muito alto. O Palmeiras montou grandes times nos últimos anos. É consenso que esse ano a gente espera um Campeonato Brasileiro de um nível, talvez, que a gente nunca tenha visto nos pontos corridos. Embora a gente... Em termos de quantidade de boas equipes. O calendário deixar. O futebol brasileiro tem a autossabotagem. Né? Que é o calendário, a qualidade dos gramados, a arbitragem, muitas vezes ridícula, o comportamento dos jogadores dentro de campo, que às vezes não querem jogar, querem enganar o juiz o tempo todo, se jogar, simular, empurrar. Apesar dessa autossabotagem, o nível deve ser altíssimo. Olha, e eu, sinceramente, eu fui um dos que aqui ficou passando um pano quando o Palmeiras estava fora da zona de classificação do Paulista, porque eu entendo que o Campeonato Paulista ele é pré-temporada. E assim, a coisa menos importante do Campeonato Paulista para mim é levantar o caneco. Sinceramente, eu acho isso mesmo. Assim. Foi campeão estadual. Beleza, legal, bacana, ganhou de um rival. Tá cheio na história do campeonatos estaduais de times que venceram os estaduais e foram rebaixados. Vasco, Internacional, tá cheio de exemplo assim. Ou de time que não conseguiu sequer chegar em semifinal de estadual e brilhou no ano como o Botafogo ano passado. Então eu acho que estadual, claro que é legal ganhar, agora vai ter Palmeiras e Corinthians, rivalidade tremenda, mas o principal do estadual para mim é você não se desgastar mais do que deve e ir ajustando o seu time. E eu acho que é justamente o que o Abel conseguiu fazer. Sim. Justamente. Ele jogou com o Palmeiras com força máxima poucas vezes e a gente consegue aqui, inclusive, mostrar isso para vocês, como ele foi manejando o elenco. E se você olhar só os jogos com força máxima, na média eles foram bons, cara. Então, assim, o time misto, nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, todas elas, vai jogar com o time titular pela primeira vez contra o Guarani, que eu acho que é uma das grandes exibições do Estevão no ano, 4-1. Joga melhor do que o Corinthians, não consegue ganhar, mas melhor do que o Corinthians no empate 1-1. Volta a jogar com o time titular contra a fraca Inter de Limeira e joga muito bem. Joga o time titular contra o São Paulo, naquele 0-0 insosso, no qual o São Paulo garantiu a sua classificação. Não jogou bem, mas foi melhor do que o São Paulo. Joga o time titular contra o Botafogo, não é uma grande exibição, acho que é a mais fraca do time titular, inclusive, a vitória sobre o Botafogo 3-1. Joga o time titular contra o Mirassol, garante a vaga. Joga muito bem contra o São Bernardo e joga contra o São Paulo, numa partida marcada por um erro grotesco de arbitragem, mas também na qual ele, Palmeiras, foi superior tecnicamente ao rival. Então, quando eu olho os jogos do time titular, eu vejo que o Palmeiras conseguiu não se desgastar mais do que devia e tem um bom desempenho, cara, com o time titular, na minha opinião.
ele tem bons resultados, rodou bem o elenco, mas o Palmeiras não vem jogando bem. Não é o Palmeiras do Abel ainda, né? Como o Losetti disse, ele já teve times que ele jogava mais com outras peças e ele ainda não conseguiu nessa temporada por essas escolhas. Você não consegue repetir o time e automaticamente você não vai conseguir dar o padrão de trabalho que a gente está acostumado no trabalho do Abel. O jogo contra o Corinthians, inclusive, jogou mal. Criou muitas oportunidades, o Estevão perdeu um pênalti, o Corinthians tinha um jogador a menos e o Palmeiras não conseguiu sair vitorioso naquela circunstância de um clássico, que a gente sabe que a energia está lá em cima, outra concentração. Mas, assim, ainda não é o Palmeiras do Abel como a gente está acostumado. Eu acho que a virada de chave pode acontecer agora nas finais do estadual. Porque a forma como foi a classificação em cima do São Paulo, né? Com polêmica, com pressão. Agora, eu acho que o Abel sabe administrar isso e fazer com que o time se alimente dessa necessidade de se autoprovar. Eu acho que esse é um dos grandes méritos dele. E eu acho que a virada de chave deve acontecer agora nas decisões do campeonato estadual. Mas, para mim, ainda está distante de ser aquele Palmeiras que a gente... Se você comparar com o Flamengo, por exemplo, o Flamengo encaixou mais rápido do que o Palmeiras, comparando os dois favoritos a tudo que tem no Brasil. O Flamengo já traz o encaixe do ano passado. O Palmeiras, ele traz um time que foi alternando bastante a forma de jogar, mudando bastante jogadores, jogando com time misto, mas comparando com o Flamengo, por exemplo, hoje, eu acho o Flamengo um time mais adiantado, mais pronto do que o Palmeiras do Abel. Concordo. É que, por exemplo, fazendo uma comparação com o Corinthians, cara, o Corinthians está cansado. Quem foi unânime aqui nos comentários que a gente fez pós-eliminação, e o próprio Ramon tem falado sobre isso, maratona de jogos, né? O Corinthians tem 4 partidas a mais do que o Palmeiras, de pré-Libertadores, e assim, para mim é nítido, o Corinthians, a gente está em março, e o Corinthians já está alegando cansaço em março. Isso aí não é problema do Palmeiras, o Palmeiras está se montando, está seguindo o ritmo natural do calendário, e o Corinthians se desgastou muito mais. O Corinthians vai para essa decisão, apesar de ter feito a melhor campanha do estadual, pressionado pela eliminação na Libertadores, coisa que o Palmeiras não tem, e mais cansado também. Eu tô vendo um Corinthians cansado, desgastado. O Corinthians toma gol todo jogo. Acho que são 18 jogos na temporada, o Corinthians tomou gol em 13. O Corinthians é um jogo mais duro, né? O Corinthians está sempre correndo atrás, sempre naquela dificuldade. O jogo não flui. Isso desgasta muito, cara. Eu acho que assim, ainda não estar na sua plenitude, nesse comecinho de março, eu acho que não é o maior problema. O maior problema é você estar cansado, você está com poucas ideias de jogo, você está sem evolução, como me parece ser o Corinthians, apesar de ter feito a melhor campanha do estadual. É que eu minimizo os campeonatos estaduais. Fez a melhor campanha? Fez, mas, cara, sinceramente, eu acho que isso não quer dizer muita coisa. Eu acho muito... Você falou uma palavra que eu concordo. Poucas ideias de jogo. Aí que eu acho que o Corinthians precisa melhorar. No caso, o Ramon diz, o treinador precisa melhorar essas ideias. Repito, eu discordo 100% da escalação dele no jogo de ida contra o Barcelona. Num dia que choveu absurdamente em Guayaquil, ele entrar com 2 volantes, com o meio escancarado do jeito que ele entrou. Eu entraria ao contrário, eu manteria o esquema que ele vem jogando, que os jogadores já estão acostumados, automatizados a fazer os movimentos de marcação, de saída ofensiva, enfim, de ter a posse de bola. E muito dessa eliminação tem, obviamente, quando a gente perdeu a classificação no primeiro jogo, tem muita culpa do seu Ramon Dias em relação a isso, a mudar a sua maneira de jogar num cenário que não era propício. Então, assim, eu acho que tem elenco para vencer o Palmeiras, é óbvio, né? Tem time para vencer o Palmeiras? É claro que tem. Mas hoje, se você fizer um favoritômetro, para mim, o Palmeiras hoje é mais favorito que o Corinthians, até pela questão mental que envolveu tudo na quarta-feira. Sim, futebol... Ontem, inclusive, uma vitória contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é o jogo lá da cabeça de porco em Itaquera, e o empate esse ano pelo Campeonato Paulista. Então, se ele tem como retrospecto contra o Palmeiras, um retrospecto até favorável. Futebol é um organismo vivo, né? O Corinthians jogou ano passado e a gente dizia, olha, é surpreendente o Corinthians estar vencendo e jogando tão bem com este desenho, porque não é fácil você fazer um time ser equilibrado, ofensivo e defensivamente, com um losango no meio campo. Tem 3 jogadores que fazem a diferença lá na frente, ou que estavam fazendo, Garro, Memphis, Yuri e Alberto, e isso estava, de certa forma, compensando e estimulando o time a encaixar a marcação, a conseguir
tapar os espaços que naturalmente se surgem ou pelo lado ou por dentro. Esse é o sistema do cobertor curto, né? Se você fechar o meio, você vai deixar espaço do lado e vice-versa. Você não tem uma linha à frente da linha de defesa marcando, você tem jogadores em alturas diferentes e isso é prejudicial defensivamente. Os adversários começam a explorar isso, não tem como, vira o ano. O Corinthians precisava ter evoluído, precisava ter crescido nesse modelo de jogo para poder suportar adversários que estão te olhando e estão falando, não, peraí, como é que os caras estão conseguindo jogar num losango? Como é que eu vou machucá-los? O Abel mudou o jeito de jogar. No primeiro tempo do Palmeiras e Corinthians, eu acho que o Palmeiras jogou bem. O segundo, eu acho que ele ficou devendo. O Estevão perdeu o pênalti, como a Aninha lembrou, mas não foi um Palmeiras, no segundo tempo, brilhante. O Corinthians conseguiu, de certa forma, se equilibrar um pouquinho mais com um jogador a menos. Mas o Abel mudou o jeito de jogar para enfrentar o Corinthians. Então, os adversários evoluíram na forma de enfrentar este sistema e o Corinthians não. A sensação que eu tenho é que o Corinthians estagnou e tem alguns agravantes, né? Tinham 2 jogadores de meio campo fazendo muita diferença ofensivamente no ano passado, o Garro e o Bidon. O Corinthians começa o ano sem os dois, o Bidon no Sul-Americano e o Garro tentando resolver o seu problema pessoal do acidente automobilístico na Argentina, demora para estrear. Agora, para mim, ficou claro que o Garro não jogaria essa partida dessa semana se não fosse um jogo decisivo. Ele estava muito abaixo das suas melhores condições. Se você não tem o Garro na sua melhor condição, eu compenso escalando o Bidon ficou no banco. Mas aí não faria sentido o Garro ser titular contra o Santos para conseguir a vaga no estadual e ser poupado na Libertadores. Aí não faz sentido. Mas é o Ramon Dias. Mas não faz sentido. Ele pensa assim. Não, eu também acho. E nem acho que ele deveria ter sido poupado. O que eu estou dizendo é assim, para mim, vendo ele jogar, se fosse um jogo de 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele talvez não tivesse jogado. Porque ele não estava, né? Não estou dizendo que ele não era para ter jogado um ou outro jogo, não. Mas se você não tem o seu jogador mais importante na construção em boas condições, tem que tentar dar um jeito de compensar. Então eu acho que o Corinthians é um modelo que estagnou, que deu muito certo e que os adversários hoje conseguem enfrentar com mais facilidade. O segundo Castilho, técnico elegantérrimo do Barcelona de Guayaquil, disse depois do jogo, eu dei os lados para o Corinthians jogar. Eu fechei o meio, protegi a área e dei os lados, porque é um time sem profundidade pelos lados, apesar dos laterais. Mas se os laterais vão o tempo todo, isso também resulta numa fragilidade, num cansaço, num desgaste. E não são laterais, assim, exímios cruzadores ou passadores, eles têm a força para chegar. Então, assim, é um time com muito mais problemas para resolver do que o Palmeiras, tanto individual como coletivamente. E aí, Fico imaginando o Abel... Desculpa, Rizek, só somando no que disse o Alê, o Corinthians tem tanto problema e eu sigo não acreditando que o Ramon seja capaz de solucionar esses problemas. Ele não trouxe nenhum recurso do ano passado para agora que faça com que dê para acreditar que ele vai conseguir mudar isso. Primeiro, o 12º jogador dele é sempre o Romero, não importa quem esteja fora. Sendo que quem começou muito bem a temporada foi o Thales Magno. Sim. E ele não usa o Thales Magno, ele coloca o Thales Magno só quando já está ali para acabar o jogo, ou é a 2ª, 3ª substituição. Então eu uso de uma ironia que eu acho que cabe para reflexão, né, a ironia, que tem 2 coisas muito certas no trabalho do Ramon, da família Dias, né, porque também tem o Emiliano nessa conta. Uma, que não importa quem se machuca, até se o Hugo Souza se machucar, quem vai entrar é o Romero, e ele vai fazer uma substituição aos 25 do segundo tempo que vai estragar o time. E depois ele tenta corrigir. Exatamente. A segunda substituição Gente, dele é tentando corrigir a primeira. Todo jogo, é 10 de 10, não tem um que não aconteça isso. Sabe uma coisa que eu respeito muito na sua leitura ácida sobre o trabalho do Ramon? É que você tem essa leitura ácida desde quando o time estava vencendo no ano passado. Que eram vitórias muito difíceis, né? O time cruzava uma bola na cabeça do Gustavo Henrique e aí saía naquela correria maluca, contava muito com a energia da torcida nos jogos na Neoquímica Arena. É o que eu digo. Foi a maior sequência de vitórias da história corintiana em Campeonato Brasileiro. Sim. E mesmo na sequência você já se mantinha... Tivemos algumas discussões sobre isso, inclusive. Tivemos alguns embates. E você se mantinha muito crítica ao trabalho do Ramon. No on e no off. Acho que tiveram vitórias ótimas, né? Um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, foi um super jogo. Teve uma derrota que o Corinthians jogou muito bem, que eu acho que é ali que o time começou a acordar para a vida, foi contra o Botafogo. O time perde, mas joga bem. Mas eu acho que eu via mais problemas do que soluções, porque eu vou repetir uma linha de raciocínio assim que eu sei que muita gente não concorda. Parabéns, estamos juntos nessa. Brigar contra o rebaixamento, você faz o time pensar e se você manipula as substituições, a forma do time pensar de uma forma.
brigar por coisas da parte de cima da tabela ou brigar por títulos grandes. Gente, eu não quero menosprezar o Campeonato Paulista, mas nessa realidade que o Corinthians vive, um time caríssimo como esse, achar que o Campeonato Paulista vai salvar o ano do clube é de uma mediocridade tão grande que me chama muito a atenção. Assim, parece que é um time que depende do estadual para ser a razão de ser da equipe. Tudo bem, é um clássico contra o Palmeiras, o Corinthians decide na Neoquímica Arena. É um jogo dificílimo. Se for campeão, nossa, a torcida vai ficar super feliz. Mas você passar pano para essa eliminação vexatória que foi na Libertadores, pela forma como foi nessa primeira partida, e para bater palma e enaltecer o que vem por aí, que é o jogo contra o Palmeiras, eu confesso que eu acho que não tem nada parecido, não tem precedente desse comportamento do Corinthians. E aí eu acho que parte muito da diretoria e da comissão técnica, porque eles ficam muito nesse pensamento, nossa, mas o Corinthians, nós salvamos o Corinthians do rebaixamento. Tudo bem, gente, vamos virar a página? Vamos virar a página. Olha a folha salarial que tem o Corinthians. O Corinthians tem um jogador que custa caríssimo para o clube. Se ficar nesse pensamento de que vai brigar pelo rebaixamento é o suficiente, vai ser mais um ano difícil para o Corinthians. Vou fazer uma comparação simples, assim, para ilustrar como a gente vê assim, Palmeiras e Corinthians se enfrentando na final, e óbvio que o Corinthians tem chance de ganhar. Claro. Você tinha pegado o Palmeiras, acabei de falar, os últimos 2 jogos, ganhou em Itaquera e empatou no Allianz Parque. Mas o projeto esportivo do Palmeiras, ele é tão melhor do que o Corinthians, mas tão melhor, que pegando só era Abel, olha quantos treinadores o Abel já viu passarem pelo rival desde que o Abel estreou. Mancini, Lázaro, Silvinho, Antônio Oliveira, Luxemburgo, Mano, Cuca, Ramon Dias. Meu Deus. Só na era Abel, sem contar o Danilo interino que enfrentou o Abel. Que sequência. Lá que seria um nono. Só na era Abel, o Corinthians teve 8 treinadores diferentes em contraste com um comandando o Palmeiras. Então, você acha que isso é um número que pode ilustrar como o momento dos dois clubes é muito diferente. O Palmeiras está muito estruturado, sabe o que quer, não tem vencido à toa, e o Corinthians está procurando um rumo nesse momento da temporada. Ainda que tenha um elenco de respeito, a gente está falando de projetos esportivos em patamares muito diferentes. Quero fazer um que é melhor, com as prováveis escalações para o jogo de domingo. Topam? Eu gosto. Vamos embora? Jogador por jogador? Vamos, acho que... Topam. Se eu falar não, ele vai desistir. Vai colocar do mesmo jeito. Vai fazer. Vamos lá. Vamos ver. Será que no mano a mano o Palmeiras está tão melhor do que o Corinthians, como eu disse no projeto esportivo claramente está? Vamos ver a qualidade individual das prováveis escalações para domingo. Começando pelo gol. Vamos para o que é melhor aqui. Mas antes temos a nossa vinheta do que é melhor. E a gente vai, a partir de agora, rodar e entrar no famoso quadro aqui do Seleção. Começando pelo gol. O Everton ou o Hugo Souza, seu Ramon? Dois baitas goleiros. Baita goleiros mesmo, assim, de um bom nível, alto nível, né? Mas pela experiência, pela segurança que passa, eu vou de o Everton. Não que o Hugo não passe segurança, né? Pelo tempo de segurança que passa o Everton à frente da equipe do Palmeiras, eu vou de o Everton. O Everton, um voto. Losetti? 2 votos. Ana Thaís? 3 votos. A gente está falando de um goleiro já há muitos anos estabelecido no futebol brasileiro como um dos principais. Lateral direita. Palmeiras tem o Marcos Rocha, Corinthians tem o Mateuzinho. Você vai de Marcos Rocha ou Mateuzinho? Rocha. Losetti? Marcos Rocha, embora não esteja no seu auge, mas aí também a folha de serviços prestados faz uma diferença considerável. Ramon? Cara, eu gosto muito de lateral regular. Um lateral que é sempre linear. O Marcos Rocha, ele é muito estável nas suas atuações. A experiência, tudo que já viveu dentro do futebol. O Mateuzinho está começando, né? Tem potencial. Começando não, já é um jogador já formado, não é um garoto mais. Mas o Marcos Rocha também por aquilo que ele carrega no braço esquerdo ali, que está ali. 2-0 Palmeiras. Vou agora para o setor que eu, pelo menos, considero o mais sensível do Corinthians hoje. Não precisa contratar zagueiro não, Corinthians. Tá bom como tá. Que é a zaga. Bacana. Os zagueiros titulares que o Corinthians usou nesse meio de semana foram Félix Torres e Gustavo Henrique. Mas qual é a zaga titular do Ramon? Não dá para saber. Mas o Félix Torres hoje é o melhor zagueiro do Corinthians. O que diz muito sobre os zagueiros do Corinthians. Ah, que tá jogando no momento, você diz. Então, eu gosto do André Ramalho. Muito. Só que ele não tá numa fase legal. Você gosta muito? Eu gosto do André Ramalho. Eu achava o garoto Tchoca
o melhor jogador, A melhor mais dupla é Tioca e promissor. Félix Torres. Aí o Tioca falhou em Guayaquil e saiu até do banco do Corinthians. Nem relacionado, mas foi. Cometeu aquele pênalti bobo. Eu não entendi, confesso. Ele explicou, o Ramon, que é hierarquia, que ele tem outros, que o Tioca volta. Essa hierarquia, ele não tinha que nem começar Então ele jogando sai contra de o Barcelona. titular Essa hierarquia. contra o Barcelona para nem no banco. Isso aí, para mim, é uma ficar. péssima gestão. Ai, meu Deus. Então, Péssima gestão de grupo em relação a isso. Não entendi. Eu acho o Félix Torres um zagueiro que em nenhum momento conseguiu ser confiável com a camisa corintiana, mas é o que o Corinthians tem para escalar. Félix Torres ou Mikael, Ana Thaís Matos? Você que adora essa posição de zaga, hein? Gente. Não, o Mikael começou muito bem, né? Eu acho que foi uma grata surpresa, como disse o Ramon. Quando eu falo que o Félix Torres é o melhor zagueiro do Corinthians, eu quero dizer que ele é o melhor para o Corinthians. É que no momento é o que ele está jogando melhor. Mas eu vou de Mikael. Até porque o melhor zagueiro do Corinthians parece que é o que não está jogando, que é o que não falha, né? O que não está jogando não falha. É aquele que o Corinthians vai contratar. É o que não chegou ainda. Mikael. Essa é uma análise injusta da minha parte, porque eu vi muito pouco do Mikael. Por isso eu vou votar no Félix Torres, zagueiro de Copa do Mundo. Não é o zagueiro dos meus sonhos. Acho que ele pode evoluir se num time bem treinado, organizado, com um sistema defensivo que comece pelos atacantes até estourar nos zagueiros. Eu acho que ele pode ser um zagueiro mais firme, pode evoluir com a bola no pé também. Mas eu já vi mais do Félix. Então, eu fico com ele porque, apesar do ótimo jogo do Mikael contra o São Paulo, ainda é muito pouco para eu poder avaliar. Também vi muito mais do Félix, o que me levaria a votar no Mikael. Ramon? Aí você está condicionando meu voto, Gisele. Não. Assim, eu também vi mais do Félix, o que me leva a votar no mas Mikael. o apresentador não vai opinar, não. Só quando a gente quer o desempate. A amostragem do Mikael é muito curta, apesar de eu ter gostado muito desse início dele do Palmeiras, do seu jogo sério, né? Gosto do zagueiro canhoto também, que vai dentro. Eu gosto do zagueiro que é do embate, que gosta desse contato físico, mas eu vou seguir o mesmo ninho de pensamento do Losetti, eu vou no Félix Torres por isso. O zagueiro de Copa do Mundo, eu já vi muito mais ele que o Mikael. Tá bom? Na quarta zaga, esses vocês viram bastante já. Murilo ou Gustavo Henrique, Losetti? Murilo. Nossa, 2 vezes Murilo. 3 vezes Murilo. Murilo, consenso? Murilo. Na lateral esquerda, ele jogou 2 vezes pelo Corinthians. Eu gostei dos 2 jogos que ele fez, o argentino Angileri, pedido do Ramon, mas eu também só vi ele jogar essas 2 vezes. Piquerez ou Angileri é a sua posição, Ramon? Piquerez. Mesmo se eu tivesse visto o Angileri em 1 ano, eu ia de Piquerez. Também. O Piquerez é um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, na minha visão. Ele consegue equilibrar o Palmeiras tanto atrás como na frente, marcando e atacando, defendendo e atacando. É versátil. Ele, quando ataca, pode atacar o corredor, pode atacar por dentro. Quando ele defende, ele pode defender como terceiro zagueiro, pode defender como lateral. Uma bola aérea defensiva muito boa também. Bate de fora da área. É difícil achar um lateral. Hoje o Brasil, é engraçado, né? Um ano atrás, talvez a gente dissesse que o Brasil tem pouquíssimos laterais esquerdos. Hoje a gente vive uma realidade diferente, né? A gente tem jogando no Campeonato Brasileiro Piquerez, Alex Telles, Alexandro, Guilherme Arana, Wendel, todos jogadores de seleção. E o Piquerez ainda assim consegue estar numa primeira prateleira. Não sozinho, mas está na primeira. Tem mais lateral bom nessa lista aí, cara. Tem. Eu falei alguns só. O melhor lateral do ano passado foi o Bernabé, no Inter. Né? Assim, o Bernabé é um jogador de carreira menor do que esses todos que eu citei. Arana. Só o Flamengo tem Arana, Alexandro, Vinha e Ayrton Lucas. Isso. 3 jogadores que já defenderam suas seleções. Exato. Os 3 podem ser titulares. Perfeito. Em qualquer circunstância, qualquer modelo de jogo. Perfeito. Vamos para o meio campo. Deu Piquerez por unanimidade. Assim, os 2 jogos que o Angileri fez, eu achei bons. Bons mesmo. Melhorou o nível Melhorou o nível do Corinthians. da posição. Haver agora uma partida de decisão contra o Palmeiras, na casa do rival, gramado sintético. Vamos para o meio campo. O Martínez, que ganhou a posição, né? Dá para afirmar isso, né? Parece ter ganhado. É né? que com o Abel, cara, ganhar a posição é até o próximo jogo, né? Eu admiro muito isso do Abel, cara. Eu também. Joga quem tá melhor. Então, a gente estava até debatendo aqui se fosse o Abel, o treinador do Corinthians, se o Memphis teria terminado o jogo quarta-feira. Ele não sai, né? Não sai. Impressionante, gente. Eu até entendo um treinador, eu entendo as 2 coisas. Tirar ou falar, cara, eu não vou tirar. Você é o camisa 10 da Holanda, você ganha o que você ganha aí, essa fortuna Ele estava errando tudo.
Você vai ficar até o fim, porque você é o cara que tem que jogar isso aqui. Eu não vou pôr um moleque no seu lugar, não, você vai ficar. Eu até entendo esse raciocínio. Por outro lado, ele não está contribuindo em nada. Nossa, errando em tudo. campo, né? Mas o papo é Martínez ou Ranieri. Você vai de Martínez ou Ranieri? Martínez tomou a posição, né? Assumiu por enquanto a posição, jogador de bastante intensidade. Eu tenho muito respeito pelo Ranieri, tá? Porque o Ranieri, no momento de maior dificuldade do Corinthians, ele chamou a responsabilidade e transformou o meio-campo, assim, com muita capacidade. Ele é muito resiliente, mas se eu tivesse que escolher ali para o meu time hoje, eu escolheria o Martínez. Sabe que isso é difícil. Eu acho que o Martínez é melhor jogador. Mas o Ranieri já fez mais pelo Corinthians do que o Martínez pelo Palmeiras. Com certeza. E a última passagem do Martínez antes de vir para o Palmeiras foi uma passagem... eu gostaria de ter acompanhado mais e visto mais jogos dele. Então, dentro do contexto, eu vou de Ranieri. Mesmo achando que o Martínez tem mais recurso para o longo prazo. Confesso que para mim o Martínez ia chegar para ser uma alternativa, para ser banco desse time. Acho que o Aníbal até iria conseguir manter a sua titularidade por mais tempo, eu acredito que até durante a temporada. Mas eu vou de Ranieri, muito por essa questão da resiliência do jogador, que pode te entregar muito taticamente. É um jogador que a gente fala na bola não pipoca, na minha opinião, e por isso eu vou de Ranieri. E eu não teria tirado no primeiro tempo contra o Barcelona também. Não teria feito aquela substituição. Romero no lugar do Ranieri. Não teria mexido. Para mim, a melhor forma de você conseguir gols é você insistir naquilo que é o seu hábito, o habitual. A não ser que você tenha uma carta na manga extraordinária, que não era o caso. Depois o Ramon tirou o Martínez, que esse vinha jogando muito bem, no meu entendimento, o venezuelano. Ele está jogando nesse ano aquilo que ele não fez no ano passado. Ano passado ele só batia, só corria. Martínez e o Carrilho são os melhores jogadores do Corinthians no ano. Concordo com você. Esse ano o Martínez está muito bem. Aqui é um jogador de seleção venezuelana e um jogador de seleção colombiana. Você vai de Richard Rios ou de Martínez, Ramon? Falei dele no início do programa, né? Então eu vou de Richard Rios. Concordo que essa transformação para mim. Ano passado o Martínez, não lembro o jogo que foi, ele foi arrancar com a bola, ele tropeçou na bola e caiu. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, foi contra o... Criciúma? Em alguns jogos ele tropeçava e caía. O que mostra que a gente às vezes tem que dar um tempinho para quem vem de fora se adaptar, né? Essa não é uma corneta, não. É só um comentário sobre... Você fala do Ranieri, eu acho que o time começou a desabar quarta-feira quando saiu o Martínez, no segundo tempo. Ali perdeu completamente o meio campo quando ele tira o Martínez. Mas eu vou de Richard Rios. Inclusive o Martínez causa a expulsão do jogador do Barcelona. Nossa, uma substituição do Ramon que piora o time. Chocada. Ana tá ácida hoje, né? Hoje. Tô chocada. É semana de aniversário dela. Vai lá, Ramon. 40 anos deixa a gente mais corajoso. Richard Rios, por tudo que entrega tecnicamente. Luzete? Também, apesar de concordar e achar que são justos os elogios ao Martínez, merecidos, mas no embate, Rios. Ana? Eu sou muito fã do Richard Rios, ele não joga 80%, né? Ele tá sempre no máximo. O máximo dele é um jogo muito intenso, ele circula muito a bola. Martínez e Carrilho, para mim, são os melhores jogadores do Corinthians no ano, mas eu vou de Richard Rios. No ano passado, o Rodrigo Garro foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro, junto com o Alan Patrick. Mas esse ano está com muitos problemas e a comparação agora é com o Veiga, que ao contrário do Garro não estava tão bem no Campeonato Brasileiro e volta muito bem da temporada. São dois grandes jogadores, né? O Veiga faz uma temporada de 10 jogos já como titular, dos 15 que o Palmeiras fez, e estou vendo ele ter uma consistência muito forte, que aliás marca a trajetória do Rafael Veiga. Você vai de Veiga ou vai de Garro nesse momento, Ana Thaís Matos? É difícil. O momento do Garro não é bom, mas o melhor momento do Garro me brilham muito os olhos. O meia, um grande meia, né? Gosto muito do Rafael Veiga, campeoníssimo, né? Todo ano está aí disputando o título, sendo fundamental para o Palmeiras. Mas para estilo de jogo, o meu preferido é o Rodrigo Garro. Garro, um voto. Para você, Luzete? Eu concordo com a Ana que eles são tão diferentes, né? Apesar de mesma posição. Exato. Eu também acho mais bonito ver o Garro jogar. Mas depois de dizer que o Ranieri fez mais pelo Corinthians do que o Martínez pelo Palmeiras e votar no Ranieri por isso, eu não posso não votar no Veiga. Porque é difícil achar alguém que tenha feito mais pelo seu clube atual do que o Veiga fez pelo Palmeiras nos últimos anos. E... cara, por mais que tenha sido uma solução bem criativa do Corinthians, dar 8, criar uma mística para uma camisa
vestida por grandes ídolos na história corintiana, como Rincon, Sócrates, eu tô achando o Garro estranho em campo, cara. Pode ser só questão física mesmo, mas tô achando que ele e o Memphis não estão se procurando, não sei, cara. Pra mim tá estranho, sabia? Vendo de fora a situação do Garro. Para mim é mais a coisa do acidente que aconteceu, né, Rizek? Davi, eu não queria mesmo estar na pele do Garro. Eu falo da 10 porque o próprio Garro tornou pública a sua insatisfação de perder a 10. Sim. Porque, assim, a gente tem que ler um pouco de contexto, né? Para um jogador argentino da posição dele, a 10 é uma coisa muito simbólica. É a camisa do Maradona, do Messi. Para o argentino ela é muito simbólica, muito. E ele tornou público o seu descontentamento. E, óbvio, tem coisas muito mais relevantes do que isso. O acidente que vitimou uma pessoa, lesão, o joelho que está incomodando ele. Mas eu tô achando ele desconfortável em campo, assim. Pode ser só fisicamente, não tô achando normal até aqui a temporada do Garro. O Garro foi meu voto de melhor meia, né? Eu coloquei ele na minha seleção do ano passado. Mas pro momento de hoje eu tenho que votar no Veiga, porque o Veiga está muito regular, muito estável, jogando de uma forma muito, muito consistente. Aliás, achei uma situação bem pitoresca, cara. Um jogador dizer que ele quer a 10 por contrato, questões comerciais, sendo que você já tem um 10 estabelecido. Ridículo isso aí, gente. É igual o cachorro da Ana. É por isso que ele chama Memphis, porque ele chegou em casa cheio de regalias. Cara, eu acho que a 8 seria até emblemática. O Garro, inclusive, ela doou. Ela tinha um Garro, doou. Não, mentira. Ele tá lá ainda. Não chama Garro, não. É o nome de outro. Que usava a camisa 8, inclusive. A camisa 8 combinaria até mais com a história do Memphis do que com a história do Garro. Né? Você já deu o contexto de ser um argentino. Acho que a 8 entregue para o Memphis seria até mais emblemática do que entregar a 10. Dentro desse contexto, estava por contrato, sei lá o que combinaram, mas eu achei assim... Ai, gente, sério, o Corinthians... Assim, diante do problema estabelecido, eu acho que o marketing corintiano foi muito criativo. Pô, então, cara, ele não gostou... Vamos ter que dar 10 pro Memphis. Pô, vamos lembrar da 8. Eu acho que o marketing corintiano foi muito criativo. Mas, assim, eu tô olhando os dois, assim, eu acho que a situação não tá muito bem resolvida ali entre os dois, entre Garro e Memphis. É porque mexe muito no vestiário, Rizek, não adianta. Todo mundo é vaidoso. Todo mundo tem sua vaidade. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado, né? Do argentino com a 10, né? Sim. Pô, total, eu não tinha pensado nisso. Ainda mais a origem dele, ele vem de um projeto social que era do Messi, inclusive. Então, isso pesa muito dentro do vestiário. É claro que, assim, eles não vão deixar de se falar por isso, né? Desde que, quando o Memphis foi contratado, fosse sido avisado ao Garro. Olha só, eu estou trazendo o Memphis aqui, por contrato ele exigiu usar 10 a partir do ano que vem. Você se incomoda? Assim, se foi combinado antes com o Garro essa troca, e depois só ele externou esse descontentamento, eu já não concordo com o Garro. Mas se não foi dito ao Garro, virou o ano, e aí, você vai perder a 10, porque a 10 agora é do Memphis, a gente tem contrato. Ele tornou isso claro, que foi comunicado esse ano. Então, isso não existe. Não totalmente. Ele estava mostrando bastante desconforto na entrevista. A diretoria corintiana errou feio, trouxe um problema gigantesco para dentro do seu vestiário. Então, se você foi de Veiga, você foi de Garro e Veiga, 2-1. Tratamos o Carrilho como o melhor jogador do Corinthians na temporada, ao lado do Martínez, só que a comparação do Carrilho é cruel, né? Porque o peruano vai ser contraposto, já sai Veiga e Garro e entram Carrilho e Estevão, por favor. Gente, quem fez isso? Mas aí não, quem fez isso? Não. O Carrilho joga pela direita, o Estevão joga pela direita, é o mano a mano que a gente está fazendo aqui. Mas eles são posições completamente diferentes. Não, mas são esquemas diferentes. Não, acho que é unanimidade, né? Assim, mas é pra mim. Tem que fazer. Tem que fazer, não, assim... Não tem que fazer. É isso. Podia colocar o Estevão com o Memphis. O Carrilho é um excelente jogador. Não se discute. E o Carrilho merece um elogio além. A gente está falando de comportamentos, insatisfações aqui e ali. O Carrilho, quando renovou o contrato no final do ano passado, ele tinha um contrato curto. Quando ele renova o contrato, eu penso, não por causa do Carrilho, eu penso isso com todos os jogadores, porque eu já vi muito isso acontecer. Contrato longo agora. Dá uma relaxada. Jogador mais velho. Sabe? Põe o pezinho no freio, se poupa um pouquinho aqui. O Carrilho melhorou. Contrato renovado, ele melhorou. Ele se sente mais à vontade. Quando ele vê Garro fora do time, depois jogando mal, Memphis pior, Yuri Alberto sofrendo com os dois companheiros piores, ele chama a bola, ele põe a bola embaixo do braço e fala, então eu vou liderar o time. Então acho que tem muito valor o jogador que faz isso. Só que
aí não dá. Né? Eu ia opinar que o Estevão tá um pouco abaixo do que eu vi ele fazer no ano O passado. Palmeiras inteiro tá, né? Só que eu tô lendo aqui que ele é o artilheiro do Campeonato Paulista, com 5 gols, mesmo sem ser um centroavante. Esse jogo aí contra o São Bernardo, ele Do engoliu Palmeiras, o jogo. perdão, artilheiro do Palmeiras no Campeonato. Ele engoliu esse jogo aí, as quartas de final. Ele acabou com o jogo, é uma comparação muito injusta isso. Eu também gosto do Carrilho, da sua personalidade, a sua calma para jogar, né? É um jogador que joga com a cabeça Ele tá também. o tempo inteiro ali, ó. Com a cabeça, ele tá pensa onde muito a o bola jogo. tá, ele pensa tá muito o jogo. conectado com o jogo o tempo Exatamente. inteiro. O Estevão perdeu um pênalti contra o Corinthians, né, no jogo da fase inicial do Campeonato Paulista, e tem essa curiosidade de nunca ter feito um gol em clássicos paulistas. Nunca fez. Teve a chance contra o Corinthians, perdeu um pênalti. Eu ia falar que ele tá um pouco abaixo, mas aí eu rodo ali e falo, cara... Não, mas é que ele mesmo um pouco abaixo, ele é o grande jogador, É. o grande talento que a gente tem jogando por aqui. Bom, De jeito. a outra comparação que a gente faz é do Facundo Torres com o Memphis. E Também se não a tem gente- jeito. Não tem jeito o quê? Não tem jeito. O Memphis É? pô. Aí são níveis de jogadores ainda muito diferentes. Concordo. Mas mesmo no momento, você acha que não tem discussão? Porque a temporada do Memphis, cara, ela é ruim, né, cara? Ele É. tem só 2 gols na temporada. Ele tem assistência contra o Santos também, não tem? Ele tem 6 assistências e 2 gols. É. O recorte do Facundo é curto, e aí entra o histórico que o Memphis fez no ano passado, né? Eu acho que isso pesa Passado muito. Foi fundamental. Apesar do tamanho dos dois serem completamente diferentes. O Memphis é gigantesco, o Facundo pode vir a ser gigantesco ainda. Mas eu vou de Memphis também. E assim, ele foi muito falado, né? O Memphis acho que foi o jogador mais falado do Corinthians na eliminação quarta-feira. Por mais que ele não fale o português corretamente, ele deve saber que o nome dele está sendo muito falado. Não acredito que um jogador desse nível não queira dar uma resposta na final, né? Sabendo que você foi o grande personagem negativo, todo mundo só está falando de você, eu imagino que assim ele esteja muito motivado para dar uma resposta, né? Ele precisa estar Foi convocado motivado, ele pra precisa estar seleção treinado holandesa, também, né? claro. Precisa se motivar, mas precisa estar Não, treinado ele claramente também. está fora de forma, claramente está fora de forma. Voltou à seleção holandesa, mas assim, ele está fora de forma, cara. Foi convocado agora para jogar contra a Espanha. os dois Se a gente olhar para a carreira do Memphis, que assim como o Bright White no Grêmio, é um europeu que não parece ter vindo aqui passear, curtir, parece que ele vem engajado em conhecer a cultura local, a cultura do clube, a realidade dos torcedores do clube, a história dos torcedores do clube. Esse é o tipo de jogo que esse cara quer jogar, né? Quando ele olha uma primeira fase de 12 jogos de Campeonato Paulista, ele talvez possa pensar, pô, que perda de tempo, né? E de fato é uma perda de tempo mesmo. Mas agora, quando ele chega numa final, num clássico, eu espero vê-lo muito inteiro, muito engajado com o jogo. Então deu Memphis por unanimidade. Vamos agora ao centroavante. Essa é boa, hein? Essa eu acho muito boa, cara. Vitor Roque ou Yuri Alberto? O Yuri Alberto é exemplo do ano passado, quando ele foi o artilheiro do Brasil. Em 2025, ele tem um ano bom até aqui, começa bem o ano. Já tem 16 jogos, 12 como titular, é o artilheiro do Corinthians na temporada. Nos clássicos, fez 3 gols no Santos, fez 1 no Palmeiras. Yuri Alberto ou Roque Júnior, Ana Thaís Matos? Roque Júnior? Roque Júnior? Perdão. Yuri Alberto, aí ficou fácil. Aí ficou fácil. Pra centroavante, se fosse pra zagueiro. Aí ficava difícil. Pro Yuri. Vitor Roque ou Yuri Alberto? Yuri Alberto. Acho que os dois têm trajetórias bem parecidas, inclusive, né? Jovens, despontaram bem em seleções de base, saíram do Brasil, ficaram um pouquinho fora, voltaram por circunstâncias diferentes, mas retornaram jovens ainda, né? Eu gosto de lembrar que Yuri, acho que tem 22 ou 23 anos, muito jovem. 23 anos, muito jovem. Gosto muito da forma, acho que esse é um dos méritos do trabalho do Ramon Dias, como ele conseguiu encaixar o Yuri como um segundo atacante, como um segundo atacante, né, um último atacante ali, jogando com 2 atacantes, na verdade. Parou de jogar de costas, de ficar tomando joelhada de zagueiro. Acho que isso foi um grande dos méritos aí da família Dias. Gosto muito da personalidade dele, da resiliência, tudo que ele encarou das críticas, né, daquele meme do cavalinho que circulava sempre que ele perdia gols para artilheiro do campeonato e cogitado até na seleção brasileira. Não vem jogando bem, porque o time não tem jogado bem. O time tem jogado pouco para municiá-lo, como fez em relação ao ano passado. Mas eu acho que daqui para frente a gente vai voltar a fazer esse duelo dos dois aqui. E eu torço para que o Vitor Roque deslanche e volte a ser aquilo que nós vimos no Atlético Paranaense, no Cruzeiro também, mas no Atlético Paranaense, que fez ele ser um dos jogadores assim que mais um dos que chamou muita atenção naquele momento. Mas hoje eu fico com o Yuri Alberto. Yuri Alberto, um voto. Luzete? Yuri.
acho que daqui a 6 meses eu posso mudar meu voto. Mas hoje o que a gente tem do Vitor Roque é o que ele fez há algum tempo e deixou uma impressão espetacular. Mas a passagem pela Europa foi um fiasco. Ele volta para o melhor clube possível para se voltar, dentro dessa necessidade de se recolocar como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, como um candidato à seleção brasileira que ele era logo depois que acabou a Copa de 22. A gente falava, pô, Vitor Roque, tem que estar nas listas, tem que começar a se acostumar. O que a gente fala hoje do Endrick, e nem o Endrick está convocado, a gente falava do Vitor Roque, né? Mas não aconteceu ainda. O Yuri, depois da volta, aconteceu no Inter e está acontecendo no Corinthians. Ainda sem títulos, é verdade, mas a parte dele ele está fazendo. Olha, eu gostei da estreia do Vitor Roque nesse meio de semana. Ele é um ótimo jogador. Sofre o pênalti inexistente, cria a melhor jogada do segundo tempo. Para uma estreia, para quem chega num time diferente e já entra em campo, eu achei que foi uma bela estreia. Mas já temos 2 votos para Yuri Alberto. Qual seria o seu voto, Ramon? Temos 3. Né? 3 votos. Anteriormente, aqui, algumas semanas atrás, até pedi o Yuri Alberto na seleção brasileira, achei que ele fosse convocado agora. E a gente está diante de 2 jogadores que podem vir a ser convocáveis, daqui a pouco podem estar juntos na seleção brasileira. Muito pelo que o Vitor Roque já apresentou e pode apresentar e evoluir durante essa passagem pelo Palmeiras, e o que o Yuri Alberto tem demonstrado desde o ano passado, sendo artilheiro, enfim, jogando muita bola, mas hoje meu voto é Yuri Alberto. Foi 3-0 Yuri, mas todo mundo ponderou de como vem os 2 próximos. Seria o duelo dos técnicos o mais desigual deste quem é melhor, Abel Ferreira e Ramon Dias? Com toda certeza. A maior vantagem que o Palmeiras tem nesse quem é melhor seria dos técnicos? Você citou da era Abel, são 8 técnicos. Corinthians, né? Só o Abel. Para mim, o Abel viu 8 treinadores passarem pelo Corinthians desde que ele chegou no Palmeiras. Exato, a resposta já está aí para mim. A resposta está aí para mim. É assim, a gente pode questionar algumas entrevistas do Abel, um pouco na Thaís, assim, um pouco ácido, né? O comportamento dele também, né? Às vezes no campo, descobridor do futebol brasileiro. Às vezes quer ensinar pra gente que a bola é redonda, mas como técnico ele é espetacular. É isso aí, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até o final aqui do vídeo, beleza? Deixa aquele like pra nós aí e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Falou!